Olá, professor Miro. Bom dia, professor Silvio. Tudo bem com você, meu caro? Tudo bem? Tivemos bem? A internet nos pega algumas peças, né, meu caro? É, a gente fala de tecnologia, algumas coisas a gente não consegue entender, né? Poxa, que coisa, rapaz, que coisa, né? Mas que bom que a gente tem a possibilidade de fazer essa transmissão simultânea, né? Sim, E aí, dessa maneira, fica tanto no teu perfil como no perfil da ProAbility. E que alegria poder fazer esse bate-papo contigo aqui, meu amigo. Várias pessoas aqui já entrando. E vamos contextualizar a galera um pouquinho sobre o que a gente vai falar, o que é a Probability? vamos lá. Vamos lá. Você quer começar ou Então, eu gente, é começo? uma alegria. Posso começar aqui, você vai me complementando, por Por favor. favor. Temos alguns Para ilustres vocês aqui, você que. já viu? Pô, já tô vendo, professor Rony aí junto com a gente, né? É isso aí. A gente vai fazendo essa interação com o pessoal aí que quiser mandar pergunta para a gente vai estar à disposição, né, Silvião? É isso aí. Muito bem, então a ProAbility, eu e o professor Silvio temos essa parceria aí na ProAbility, junto com as professoras Vanessa, professora Cristina, onde a gente tem desenvolvido cursos de capacitação, tanto online como presencial. E hoje a gente inicia, a gente dá o start aí a essa saga de transmissão de conteúdo, de geração de conteúdo para vocês. E com muita alegria, com muito desafio no nosso coração, eu e o professor Silvio vamos falar sobre gestão e tecnologia, um negócio que tem pegado todo mundo, né, Silvio? É isso mesmo. E tem sido um desafio para todos nós, né? E hoje, então, a Probability começa a fazer essa sequência de conteúdos, né? Semanalmente a gente vai buscar trazer conteúdos diferenciados sobre vários tipos de assunto, e é claro que a gente já deixa até o pedido aqui para o pessoal enviar sugestões de temas, né? A professora Mariane, que entrou aqui agora, mandando um bom dia aqui para a gente. E hoje o nosso bate-papo é sobre isso, né? Para você que de repente não me conhece, né? Eu sou o Danilo, minha formação é na área de tecnologia e na área de gestão. Trabalhei como coordenador de cursos na educação à distância por 8 anos. Hoje eu tenho alguns negócios próprios, né? Na área de gestão, na área de tecnologia, na área de desenvolvimento de pessoas e na área de consultoria educacional. E você, Silvião, se apresente aí, dá as boas-vindas, por gentileza. Então, eu sou o professor Silvio Castro, estou na área educacional há mais de 20 anos, atuei por 10 anos no ensino presencial, um período no presencial e à distância, atualmente atuo no ensino à distância, tanto como professor, como gestor também educacional. Atuamos aí também, né, Danilo? Em avaliações do Ministério da Educação, junto ao MEC. Temos o propósito aí de tratar com alguns assuntos interessantes. Eu tenho uma experiência bastante ampla na área de gestão, de processos, mercado financeiro. E estou buscando agora até, né, uma formação na área de tecnologia. Pois é, tem que ter o pezinho na área de TI, não É tem isso como, aí. né, hoje em dia. Mas é isso aí então, gente. Agora que o pessoal já está começando a entrar aqui, vamos começar a interagir aqui com vocês. A Amanda está dando um feedback aqui, dizendo que tem dois áudios. Será que está dando algum eco aí? Se o pessoal está com algum problema? Aparentemente, para mim, está normal aqui, Silvio. Você está dando algum eco aí para você? Reverberando alguma coisa? Aqui está tranquilo, está normal também. Será que é por conta do fone? O meu tá com um foninho aqui. Pode ser. Vamos Vou dar ver. uma verificada aqui. Vou tentar, vou tentar diminuir um pouquinho o meu volume aqui. Vamos ver se de repente melhora. A Mariane está dizendo que o áudio está ok, que a imagem também. Bom, vamos tocar o barco aqui. Se de repente alguém sinalizar alguma instabilidade, nos dá um toque aí, por gentileza. Afinal de contas, a gente está refém da tecnologia ultimamente. E eu já começo batendo esse papo contigo, Silvio, porque a gente pegou um período assim maluco, né? De revolução digital mesmo, né? Se todo mundo estava esperando a transformação digital acontecer, ela aconteceu nos últimos 90 dias, com essa história de isolamento social, fazer as coisas em casa, você está aí na tua casa, eu estou aqui na minha casa, né? E aí a gente se depara com uma necessidade de infraestrutura tecnológica que às vezes ela é precária, e a gente fica refém a ela, né? Agora há pouco a gente fez duas tentativas
de começar a transmissão pelo perfil da Probability e fiquei limitado, fiquei refém a ela. Mas é isso aí. Então eu queria perguntar já diretamente para você, existe tecnologia sem gestão? Existe gestão sem tecnologia, Silvio? Qual que é o teu posicionamento sobre isso? Vou falar para você que existem algumas tendências, mas não existe uma verdade absoluta. Porque a hora que a gente pensa em tecnologia, automação de processos, geração de informações, e hoje nós estamos falando de muitas informações, bancos de dados gigantescos, com mineradores aí de informações e de perfis e de comportamento, e de tentar, inclusive, racionalizar o comportamento humano, ou seja, coisas reais do nosso dia a dia. E aí a tecnologia tem feito isso com a capacidade de processamento cada vez maior, tem avançado bastante em relação a isso. Então, o que pode se dizer é que existe uma tendência de onde existe tecnologia, existe um processo de gestão que foi bem definido ou bem calculado anteriormente. Mas isso pode se perder ao longo do tempo. Você pode ter hoje muitas informações, muitos dados, pode ter um parque de hardware e equipamentos aí, inclusive, que estão além da necessidade que você hoje precisa. E se você não acompanhar isso, o que pode acontecer? Você se perder no processo de gestão e a tecnologia, apesar de ser atual, ter linguagens atuais, ter hardwares atuais, capacidade de processamento atual, pode ficar obsoleta, ou seja, ela pode ser subutilizada. Então, é o que eu falo, toda vez que você coloca um servidor para funcionar com informações, é como quase um fio que você tem. E ele evolui. Eu vou construir um sistema. Esse sistema nunca vai parar. Ele nunca vai parar de evoluir. Né? Assim como os processos de gestão evoluem, a tecnologia precisa também. Mas pode ocorrer de nós termos aí processos tecnológicos e não serem utilizados pela área de gestão? Sim. Eu mesmo, uma vez, estava diante de um projeto onde eu era responsável por uma infraestrutura de hardware e de softwares também. Aí chegou um gestor amigo e falou assim, olha, nós podemos gerar tal informação assim? Eu falei, podemos. Aí eu perguntei, qual o motivo? Não, para a gente ter informação. Eu falei, mas qual a decisão que você vai tomar? Quais atitudes? Aonde isso vai ser útil para gerar receita, para diminuir custo? Não, só para a gente ter informação. Eu falei, então a gente não vai fazer. Nós não vamos sobrecarregar sistemas, gerar processos, desenvolver códigos, ou algoritmos, etc., para ter uma informação que a gente não vai utilizar. Então tem que tomar cuidado com isso. Né? Então, a tendência é que onde existe tecnologia, existe um processo de gestão, mas isso pode se perder. É interessante isso que você falou, porque quando a gente vai para a área de gestão, né, e você atua na área acadêmica, já trabalha ainda como professor em vários cursos na área de gestão, administração, processos gerenciais, recursos humanos, economia, vários cursos nessa área que você atua e que eu também atuei. Quando a gente pega o conceito da gestão, a gente tem várias frentes do conceito da gestão, principalmente quando se fala em gestão estratégica. Você traçar uma estratégia, você tem que ter lá na frente um objetivo a ser alcançado. Quando a gente vem para a área de tecnologia, é a mesma coisa. O porquê você quer essa tecnologia? O porquê você quer esse recurso? Então, hoje em dia, os conceitos de gestão e tecnologia, eles começam a se fundir de alguma maneira e caminham de mãos dadas. É o que você falou, de repente eu posso usar uma tecnologia que não tem uma finalidade de administração, de gestão, ou eu posso fazer algum tipo de gestão de um negócio sem o uso de uma tecnologia. É possível ser feito, mas cada vez mais esses dois conceitos, essas duas frentes de conhecimento trabalham de mãos dadas. E é interessante a gente pensar que se a gente falar em gestão sem tecnologia, às vezes o pessoal pode amarrar o conceito de tecnologia a um software, um sistema, uma infraestrutura. E na verdade tecnologia não é só isso. Se a gente falar em sistema de informação hoje em dia, lá na década de 80, década de 90, quando era muito ainda cru o acesso a computadores, né? O computador começou a ser mais evidente no Brasil na década de 90. Quando ainda era muito cru, existiam sistemas de informação nas empresas, só que era tudo manual.
ele não era informatizado, ele não era digitalizado ou automatizado. Então, se você fosse lá numa clínica médica, por exemplo, você tinha lá aqueles gaveteiros grandes com as fichas dos pacientes, aquilo era um sistema de informação, organizado de uma forma que fosse fácil do médico localizar o prontuário do paciente e tal. Hoje você trouxe tudo isso para uma área tecnológica, por isso que a gestão e a tecnologia caminham de mãos dadas, né? Então falar que existe tecnologia sem gestão ou gestão sem tecnologia, eu não consigo separar as duas coisas. Porque se eu vou fazer uma gestão hoje em dia, eu preciso de alguma ferramenta tecnológica, por mais simples que seja. De repente, uma simples planilha de Excel para você controlar o seu fluxo de caixa já é uma tecnologia que você usa a favor da gestão, né, Silvio? E quando a gente vai falar de implantação tecnológica, eu também preciso gerenciar essa implantação para atender a necessidade da empresa, né? Geralmente a gente utiliza aí a técnica de gestão de projetos, né, voltado inclusive quando a gente se fala em tecnologia, metodologias ágeis, né, como você conhece bem. Mas voltando um pouquinho sobre essa questão da gestão, foi bem colocado. Tem gente que acha que tecnologia e inovação tem que ter um chip, tem que ter uma tela touch. Pois é. Não é? Pois é. É só a gente pensar um pouquinho. Todo mundo que está aqui nos assistindo hoje já estudou e deve lembrar de uma revolução industrial que ocorreu, não é? Que iniciou lá na França. Não existia nada tecnológico, né? E foi um grande boom econômico sobre manufaturados, a indústria e o comércio evoluíram muito naquele período e não existia um processo. Máquina a vapor. Exatamente. Isso. Né? Então, é bem isso mesmo. E dentro dessa tua concepção aí, quero te fazer uma pergunta, então. Você acha que a tecnologia pode, aí, dentro desse novo Big Data, inteligência artificial, pode vir a substituir o gestor em algum momento? Eu vou fazer uma viagem no tempo agora. Eu vou viajar lá para a década de 80, onde teve o primeiro filme do Exterminador do Futuro, em que falava-se da Skynet, que era uma inteligência artificial, e que veio do futuro para tentar acabar com a humanidade, porque quando você vai assistindo a saga do Exterminador do Futuro, você vai entendendo, né? Porque como a humanidade estava destruindo o mundo, então os robôs, partindo lá das regras da robótica, que o robô tem que defender o ser humano, então aí tem vários filmes que falam sobre isso, né? O robô, ele vê que o ser humano está destruindo o mundo, então ele tem que intervir e destruir o ser humano. É mais ou menos essa linha de raciocínio das inteligências artificiais da ficção. Então, se a gente pensar nisso, né, pegar no mundo de ficção e extrapolar um pouquinho, o robô vem dominando muitas coisas. Mas, sendo muito sensato, é claro que a Skynet é uma ficção, mas hoje, se a gente remeter a Skynet à internet, você não tira a tomada da internet hoje. Né? A internet está ligada o tempo todo, não tem um dono que vai lá e arranca a tomada. Né? Então é muito complexo você falar sobre isso. Mas indo direto ao ponto agora, né? Eu fiz esse floreio, esse contexto, só para poder entender um pouquinho. Será que a tecnologia vai substituir os gestores? Eu acredito, Silvio, e aí também eu vou querer entender um pouquinho o teu ponto de vista, mas eu acredito que a tecnologia ela vem substituir a parte operacional dos gestores. Porque hoje, nós como gestores, você atua como gestor educacional, eu já atuei como gestor educacional, eu gerencio meus próprios negócios, você também gerencia a sua rotina de trabalho, tudo. E quanto mais tecnologia nós podemos utilizar a favor da nossa operação, melhor. Justamente para que nós, como gestores, possamos usar o nosso tempo, usar a nossa criatividade, usar o nosso conhecimento para tentar fazer coisas diferenciadas, para tentar fazer coisas melhores. Principalmente quando se fala na gestão de pessoas. Porque não dá para você substituir tudo por um robô. Não dá para você, mesmo que hoje à distância, e você gerencia uma equipe à distância hoje na tua atuação, mesmo que à distância você precise fazer os encontros virtuais, você está ali como gestor, incentivando a equipe, puxando a orelha, dando uma bronca se for necessário, mas conduzindo a equipe. Então, isso não substitui o ser humano. É o ser humano quem vai ter todo esse feeling, né? Tem toda a humanização por trás disso.
Mas eu vejo que a tecnologia, e aí você bem pontuou, Big Data, inteligência artificial, ela vem como algo para agregar o processo de gestão. Então, por que algo operacional que um robô pode fazer para mim? E hoje está muito na moda falar robô, né? Mas robô nada mais é do que um algoritmo por trás de alguma coisa. Porque é algo que um robô pode fazer por mim, então eu posso substituir para eu ganhar mais otimização. Eu tenho um processo decisório melhor, eu tenho informações mais bem elaboradas, um relatório mais bem elaborado. Então, nesse sentido, no sentido da operação, eu acredito que muitas coisas a tecnologia substitui sim. Mas no dia a dia, na tomada de decisão, na visão estratégica, na criatividade, na inovação, isso não substitui não, cara. Esse computador que tem aqui dentro, esse que tem aí dentro de você, cara, o cérebro é um negócio maravilhoso, né? É um negócio fantástico. É uma coisa incrível. Se vocês olharem aqui, ó, atrás de mim, ó, tem um livro bem grosso aqui, ó, que é o 1001 Ideias que Mudaram Nossa Forma de Pensar. Eu pego esse livro e começo a folhear, cara, cada coisa que o ser humano já fez, né, na história toda da humanidade. Pode ter computador que seja, pode ter o computador que vai criar uma obra de arte com base na inteligência artificial, mas, cara, não vai substituir o ser humano. Ele vai substituir a operação. A parte operacional vai ser substituída cada dia mais, como a gente vê na história, né? Você resgatou agora há pouco a Revolução Industrial e foi basicamente isso, uma tecnologia substituindo uma mão de obra humana. E o ser humano tem que se qualificar cada dia mais, né? Eu acabei viajando agora um pouquinho, eu queria ouvir você também sobre isso, meu cara. E ó que honra que eu tenho agora nesse exato momento, tá? A minha mãe me assistindo, cara. Olha que coisa linda. Pô, é da onde eu tenho... É da onde eu herdo, assim, ó, minha mãe... Vou dar uma de show da Xuxa agora, um beijo pra minha mãe aqui, né? E é de onde eu herdo toda essa questão, assim, de querer estudar, de querer aprender, né? Me inspiro muito nela. Professor Rony ali, colocando valiosas contribuições ali. Obrigado, Rony. Eu estava vendo aqui, é verdade, o professor Rony, que é da área teologia, área de filosofia, né? Sempre colabora de uma forma muito inteligente. Sim, o professor Rony ali sempre com discussões que a gente faz ali pelos corredores ali, muito boas, né? E como você falou, Danilo, o que é interessante, esse dia eu estava assistindo um programa no Discovery Channel sobre a implantação de uma nova fábrica da Volkswagen nos Estados Unidos. E ela foi para uma área onde existe uma carência muito grande de mão de obra. E aí estava entrevistando um dos funcionários que ingressou nessa fábrica, e o que ele estava comentando? Ele falou, antes, o que eu fazia? A minha atividade era dar manutenção em máquinas e equipamentos. Aí ele falou, eu verifiquei que as novas fábricas, principalmente no ramo automotivo, estão partindo muito para a robotização. E hoje o conceito de robotização é até um pouco mais amplo, mas hoje a gente fala em robô mesmo, que vai lá e faz uma solda, prensa, algo físico. Ele falou, eu estava vendo que as máquinas e equipamentos que eu dava manutenção estão sendo transformados em robôs. Então, o que eu fiz? Eu estou agora fazendo um curso de como programar os robôs. Ou seja, ele está se recolocando no mercado, porque ele falou, atividades muito operacionais, isso daí a máquina vai fazer, né? Então, eu lembrei bastante desse episódio e desse momento. E você acha, Danilo, aí, nesse contexto também que a gente está falando de tecnologia, você acha que hoje nós falamos muito aí, até já virou, todo mundo conhece o tal do mundo VUCA, né? Que é incerto, volátil, etc. E você acha que a tecnologia tem sido um grande gatilho aí para essa disrupção econômica que existe? Hoje nós compramos diferente, vendemos diferente, ensinamos diferente. O que você acha a respeito disso? Olha só, você falou, primeiro eu quero fazer um gancho desse mundo VUCA, porque esses dias eu fiquei extremamente feliz com algo que eu vi, porque a minha filha tem 10 anos de idade, e esse ano a escola dela implantou a disciplina de educação financeira. E eu achei isso maravilhoso, né? Até o ano passado ela não tinha. Eu sempre tentei educá-la financeiramente, para ela ter a poupancinha dela e tal, né? Justamente para poder não ficar nesse mundo consumista que a gente vive, mas pensando no futuro. E esses dias eu estava acompanhando a aula online dela de educação financeira e a professora estava falando para ela sobre o mundo VUCA, cara. Eu achei isso sensacional, porque a gente vê isso em palestras para adultos,
né? Eu já vi isso em várias palestras, até junto com você, em uma convenção que a gente participou, né? Sobre o conceito do mundo VUCA, né? E a hora que eu vi falando sobre isso, a minha filha foi me explicar o que, que ela tinha entendido do mundo VUCA. Eu achei um negócio maravilhoso, né? A volatilidade, essa incerteza que a gente vive. Mas aí isso reflete diretamente nessa questão econômica que você falou. E se você pontuou, se a tecnologia ela é responsável por essa disrupção econômica, eu acho que não 100%, mas ela tem uma grande responsabilidade. Porque depois que a gente teve uma popularização dos chips, né? Chips e não o Elma Chips, que você come quando você assiste um filme. Mas depois que nós tivemos uma popularização da tecnologia, dos smartphones, do acesso à internet, muita coisa mudou. Então, se a gente pegar hoje, nesses últimos 90 dias que nós estamos vivendo hoje, com esse isolamento social, onde a tecnologia tem sido essencial em diversas áreas de atuação. Sem a tecnologia, tinha empresa que teria realmente quebrado. Muita gente resistente, por exemplo, a vender pela internet. Se deparou em uma situação em que a empresa, o pequeno negócio, teve que se reinventar. Ele precisou começar a bater foto dos produtos dele para criar uma rede social, para usar o WhatsApp, coisa que às vezes ele era resistente. Eu não vou vender pela internet. Então, a tecnologia tem um grau de responsabilidade nessa disrupção econômica muito grande. Afinal de contas, eu tenho muitas ferramentas que podem ser usadas ao nosso favor para que eu possa fazer com que a economia continue girando. Vamos pegar um exemplo muito simples. Hoje é muito comum a gente usar o Google Meet. O Google Meet, há 90 dias atrás, ele era disponível apenas para uma conta paga da Google. Se você não tinha uma conta paga do G Suite, você tinha acesso ao Hangout. E o Hangout tem algumas limitações. 10 pessoas. Ele não aparece as caixinhas de todo mundo na tela, fica só ali do ladinho e tal. Aí o que o Google fez? Eu achei isso uma sacada fantástica. Vamos liberar gratuitamente. Pô, legal, eu acho que isso tem um impacto social bacana. As pessoas estão precisando, as escolas estão usando isso para fazer com os alunos. Nós, como gestores, temos utilizado para fazer as nossas reuniões online. O que vai acontecer? Vai chegar, depois da pandemia, todo mundo gostou dessa tecnologia. Eu imagino que a Google vai recuar, não é mais de graça. Você tem que pagar o G Suite, que não é um negócio caríssimo assim, não é um negócio absurdo. Beleza, eu gostei, me acostumei com a tecnologia, ela traz benefício para mim, eu vou pagar. Olha como que dá impacto na economia. Aí você tem lá uma infinidade de clientes que não usavam aquela tecnologia, degustaram, gostaram dela e começaram a adquirir. Então o impacto ele acaba sendo de forma muito natural, né? Danilo, eu não vou nem falar, mas eu vou deixar o pessoal aí. Faça uma pesquisa, tem um aplicativo que o pessoal gosta muito também. Eu particularmente não sou muito fã, que é o Zoom, né? Verifiquem há 120 dias atrás quanto valia uma ação da Zoom, e quanto vale hoje, tá? E quando a gente fala, é interessante só falar sobre essa questão da disrupção econômica, vou falar de uma coisa que provavelmente todos aqui que estão nos assistindo já utilizaram, Uber. Uber não é só uma aplicação. Uber é um conceito de economia compartilhada, onde você tem recursos ociosos no mercado que você pode disponibilizar para a população em forma de prestação de serviço e remuneração, né? Então, veja, você já tem Uber nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, você já tem Uber de ônibus corporativo, tá? Já tem projetos relacionados a transporte de carga. Nos Estados Unidos, já tem projetos relacionados à assistência médica, porque, afinal de contas, nos Estados Unidos não existe assistência médica gratuita, igual aqui no Brasil, né? Olha, tem gente que já falou, já usei o Zoom até para congressos, né? Então, com a tecnologia, e aí nós estamos falando de tecnologia em forma de aplicativo mesmo, claro, por trás disso tudo, houve antes um processo de gestão, de pensamento estratégico, de para onde nós queremos ir, inclusive de onde nós queremos nos colocar no mercado. Mas de você compartilhar. Não existe hoje o Airbnb, onde você compartilha teu imóvel que você não utiliza, está ocioso, né? Existem projetos hoje para você deixar o seu cão num hotel. Em vez de você deixar no hotel, você deixa, inclusive, na casa de alguém que tem disponibilidade e condições para isso.
Então, quando a gente fala, eu falo do modelo Uber, é claro que ele foi um modelo, pode-se dizer, um modelo mais conhecido, não é da aplicação em si, mas do conceito de uma disrupção econômica que só foi possível graças a termos um celular, como você falou, com acesso à internet, né, e que nós podemos, inclusive, acessar serviços e uma economia compartilhada. Hoje o que se fala bastante é o termo economia compartilhada. Ô Silvio, tanto que o termo Uber, ele começou a ser utilizado dentro do contexto dos negócios como uberização. Exatamente. E isso foi uma disrupção muito grande quando a Uber entrou, porque, poxa, quebrou um monte de paradigma, né? Aquela coisa, eu quero ter um carro, eu sonho em ter um carro. Se você pegar a galera mais nova, eles já não têm muito essa pretensão de ter um carro bom. Pô, por que eu vou gastar 50, 60 mil reais num carro se eu posso usar esse dinheiro para ter experiências de viagem, ir para lugares diferentes, e o carro ter uma única finalidade de me levar de um lugar para o outro? Então, esse conceito da uberização, da economia compartilhada, ele tem vindo muito forte, a tecnologia é muito real nisso, né? O ano passado, eu fui fazer uma avaliação de uma faculdade em São Paulo, na Avenida Paulista, cara. Centro de São Paulo, metro quadrado de negócios mais caro do Brasil. Sim. E a faculdade ficava no mesmo prédio da Jovem Pan, a faculdade que eu fui avaliar, ali no Winston Churchill, bem no centro de São Paulo. E a hora que eu me deparei na Avenida Paulista, aquela galera andando de patinete, aqui em Maringá ainda tava muito começando isso há um ano atrás. Mas lá tava cheio, cara. A cada esquina que você ia tinha 3, 4 patinetes daquela empresa Yellow, que é a mesma lógica do Uber, só que aí você pega o patinete, larga onde você quiser e se desloca para onde você precisa, né? Eu vi aquilo, eu falei, cara, é uma solução aí para problema de transporte coletivo, deslocamento mais rápido, mais fácil. É claro que vem inúmeros problemas com isso, tem que ter regulamentação, questão de segurança, tem tudo isso, né? Mas esse negócio da economia compartilhada é uma coisa que tem ganhado muita força, né, Silvio? Eu queria só ler alguns comentários que o pessoal está mandando aqui, Silvio, só me dá essa liberdade, claro, por favor. Deixa eu voltar aqui, ó. O Rony pontuou que ele é menos esperançoso e que ele acha que demora, mas irá substituir também as ações estratégicas e táticas. Ele está se referindo à questão da inteligência artificial, do computador, né? Bom, Rony, de repente isso pode ser que demore, mas aconteça, né? Eu acho que ele vai indicar, hoje nós falamos muito em indicadores, né? Mas eu acho que a decisão final ainda vai ser aqui, ó. Né? Aqui, né? Ó, a Márcia Satin pontua que usa várias plataformas para o trabalho. A Mariane Lopes falou que já usou o Zoom em congressos. E a Mariane Lopes fez uma pergunta aqui que eu acho interessante a gente levantar. Quando falamos desses aplicativos, qual deles é mais seguro no momento? A hora que o Silvio falou do Zoom, eu me recordo que logo que começou essa questão da pandemia, do Covid, o Zoom deu um boom, né? Porque todo mundo estava buscando alternativa para poder começar a ter essas reuniões online. E aí eu me recordo que a gente estava organizando um evento aqui em Maringá, que era o Dia Mundial da Criatividade, o World Creativity Day, onde a gente estava organizando. Ele ia ser presencial, mas aí por conta da pandemia ele foi online. E no nosso comitê gestor desse evento, a gente estava discutindo alternativas de ferramentas para usar. E cogitamos o uso do Zoom. Inclusive até utilizamos o Zoom em alguns momentos. Mas pegou um período em que o Zoom estava com a imagem bem denegrida, porque ele teve problemas de falta de segurança. Né? Então qualquer um podia entrar na sala que você estava, capturar a tua imagem. Ele tinha alguns problemas ali, qualquer pessoa conseguia controlar o teu áudio, controlar a tua câmera. Então no começo o Zoom teve vários problemas. Com o passar do tempo, tanto que você pontuou, as ações do Zoom acabaram se elevando, eles foram solucionando esses problemas. Então, isso acaba dando credibilidade para o negócio e é necessário. Então, hoje, muita gente tem utilizado. Eu não sei dizer, Silvio, qual é o mais seguro, mas eu acredito que hoje, desses mais conhecidos que nós temos, Zoom, Google Meet, acaba tendo a questão da segurança com muita preocupação pela empresa. Embora a gente tenha que lembrar que, por exemplo, Google Meet é de graça. Gente, não é de graça.
né? A Google por trás ali capta dados. Você tem uma conta gratuita no Google? Você não tem ela totalmente gratuita. Ele monitora aquilo que você faz, aquilo que você navega, aquilo que você consulta, os lugares que você visita. Afinal de contas, se você usa o Google Maps, o teu GPS está ativo, o Google sabe a hora que você vai para o trabalho, a hora que você volta do trabalho, a hora que você vai no shopping. Então, não é de graça, você tem uma exposição de dados. E aí tem um outro livro que está até aqui atrás de mim, ó, aqui em cima também, que é o Dataclisma, que fala sobre essa grande quantidade de microdados que nós geramos e que essas grandes empresas nos monitoram, né? Aí entra aquilo que o Rony falou de que a inteligência artificial pode até tomar um pouco as rédeas da área estratégica e da área tática, né, Silvio? É isso aí. Achei interessante o comentário do Renan aqui. Renan, você conhece ele também, parceiro nosso. Foi meu aluno do presencial, deu trabalho lá, mas cara inteligente. Ele colocou aqui, fez um comentário interessante aqui. Temos a presença de algumas pessoas importantes aqui também. E ele colocou, né, a própria tecnologia utilizou, né? Quero mandar uma saudação aqui. Posso, Danilo? Para a Luciana. Claro, por favor. Um beijo. Professor Pietro, aqui presente também, no início da live, isso aí. o Silvio Barques, né? Nosso parceiro também, né? Então, eu ia até tocar aqui num assunto aqui que eu acho que na nossa própria fala a gente já pode... E eu gostaria de saber a opinião de vocês aí também, né? Vai lá, tamo junto, professor. E você acredita, então, que a pandemia causada pelo Covid-19 acelerou o uso de algumas tecnologias? Você que está nos ouvindo aí, você acha que sim, acha que não? Qual a sua opinião? Danilo? Cara, eu sem dúvida, né? A gente já comentou sobre isso aqui, sem dúvida. Se muita gente era resistente a usar algum tipo de ferramenta tecnológica, chegou num momento em que essa resistência ela teve que se extinguir, né? A pessoa foi por uma força maior, por uma necessidade, e aí aquela frase, né, por motivo de força maior, ela teve que se adaptar a isso, ela teve que utilizar, não teve escapatória. Sim. O que nós nos deparamos foi com uma limitação que o Brasil como um todo tem em relação à infraestrutura. E aí, assim, uma análise bem crua em relação a isso, né? Vamos pegar, por exemplo, cidade de Maringá, que não é uma cidade tão grande, mas é uma cidade de um porte significativo, terceira cidade do Paraná e tal. Mas hoje, você tem uma ramificação da tecnologia em que as empresas de infraestrutura, empresas de internet, por exemplo, elas vão alocar uma quantidade de banda, de velocidade, nos lugares de pico. Então, onde tem um centro comercial, onde tem muitos escritórios, muitas empresas, perto das faculdades, demanda grande, etc. e tal. Quando você vai, então, para um bairro, os bairros, eles têm uma de consumo da internet. Com essa história da pandemia, isso mudou. Porque saiu todo mundo dos grandes, do centro, onde tinha-se acesso à tecnologia, e, consequentemente, começaram a trabalhar em home office. Então, começou a ter uma necessidade de velocidade de internet nos bairros e não no centro. Percebe como que isso mudou de uma forma muito rápida e aí a infraestrutura não dá conta. De repente, você até tem uma infra que dê conta, mas ela não estava devidamente pavimentada, ela não estava devidamente a logística da infraestrutura, né? Então, poxa, que atire a primeira pedra quem nesses últimos 90 dias não teve um problema de sinal com a internet, né? Há exatamente 40 minutos atrás, quando nós começamos a nossa live, eu tive um problema com o Instagram, né? Então, isso tem sido muito natural de acontecer. Em aulas que eu fui ministrar nos últimos meses, teve momento da gente ter que gerar o link ao vivo ali no YouTube. Teve muita transformação que aconteceu e, consequentemente, muito aprendizado. A gente tem tido muito aprendizado nesse período e é isso que nós temos que tirar. É um período que tem sido muito difícil para todos, temos tido muitos problemas, muitas mortes, muita briga, muita polarização de pontos de vista,
mas eu acho que nós precisamos tirar aprendizado. E um dos aprendizados que a gente está tirando é o uso consciente e o uso efetivo da tecnologia. Então impactou sem sombra de dúvida. A transformação que todo mundo falava de anos atrás que ia acontecer, ela aconteceu nos últimos 90 dias. Olha que interessante aqui, ó, alguns comentários aqui, duas figuras maravilhosas aqui, o William Aires, a Simone e a Cici na sala. E é interessante, a Simone, a gente estava em alguns projetos juntos e ela falou que teve uma coleção de problemas com a internet. Todo dia que eu conversava com ela tinha um problema diferente. Que legal. Ó, você falou na Simone, tem uma outra Simone que está participando aqui, que eu quero mandar um abraço para ela, Simone Oliveira. É uma parceiraça minha que tem uma empresa lá no Rio Grande do Sul. Eu tive a alegria de conhecer a Simone num evento que eu fui participar lá ano passado, e é a Go Mining. Então, ó, se você rolar aqui para cima, vai ver ali o perfil da Simone Oliveira. A Go Mining, Silvio, ela é uma empresa na área de EAD, e eles desenvolvem um software de correção com inteligência artificial de textos descritivos. É uma coisa muito legal. E a Simone é da área de educação. A equipe dela tem ali, equipe da área de TI. Então, manda um abraço para a Simone, que está prestigiando aqui o nosso bate-papo. Né? Inclusive, eu vou participar de uma live com eles aí, dia 3 de junho. Na semana que vem, eu vou estar numa live com o pessoal da Go Mining. E já deixo aqui o merchan para a galera poder acompanhar também. Bacana. Mas é isso aí, Silvião. Vamos aí. Caminhar para o nosso encerramento? É isso aí. Queria dizer vocês aqui, agradecer primeiro o convite do Danilo, ele que startou, apesar de ter iniciado aqui no meu perfil, mas foi o Danilo que fez o start, teve toda a ideia, ou seja, foi a cabeça por trás da tecnologia. Né? E são assuntos bastante interessantes. A gente, inclusive, está pensando em futuramente aí, proporcionar alguns cursos para formação em ferramentas, né? E formação, inclusive, sobre como você produzir seus conteúdos, que é algo que eu acho que a gente não vai voltar mais, né, Danilo? Pois é, sem dúvida, sem dúvida. E, inclusive, né, dentro de algumas semanas, a gente vai estar lançando pela ProAbility um curso meu. É um curso de formação de professores para a área de educação à distância. Então, vai ser um curso bem bacana. Você que acompanha aí o perfil da ProAbility vai ter acesso a isso dentro de algumas semanas. A gente está na fase de pós-produção ali dos vídeos, confecção das atividades, né? Então, fica atento aí, você que nos acompanha, fica atento que vai ser um curso bem legal, que a gente preparou com bastante carinho. E toda semana a gente tem conteúdo novo, né, Silvio? Dentro do perfil da ProAbility. Como o Silvio explicou, a gente fez a transmissão aqui pelo perfil dele hoje, mas em paralelo com a ProAbility. Aí até, Silvio, peço para que você compartilhar ali no final da live, salvar o vídeo dentro do teu perfil, que eu socializo depois no perfil da ProAbility, beleza? É isso aí. Obrigado, Mariane. Com certeza vamos dar algumas dicas aí em futuras lives também que nós vamos estar fazendo, né? Juliano apareceu aí também. O Thiago Kaspersky, cara que me atendia aí, foi aluno meu também. Deu trabalho também, viu? Mas estão tudo aí no mercado. Ô, o Thiago Kaspersky, esse Thiago Kaspersky é dono da Kaspersky? Do antivírus? Se ele for dono, eu quero desconto, cara. Eu renovei minha licença esses dias. Beleza, então, Danilo? Pessoal, obrigado. Valeu, Silvio, obrigado pela contribuição. Só pessoas aqui de muito alto gabarito aqui participando aqui. Isso quer dizer que nós somos cercados de boas pessoas maravilhosas. Danilo, a gente se fala. Obrigado, pessoal. Isso aí. Um grande abraço. Um abraço, valeu.